Pessoal, posso pedir só um favor para vocês? Apenas 4 minutos. Assistam esse vídeo, eu não vou interferir, não vou comentar em cima dele. Assistam o vídeo, depois a gente comenta e vocês vão entender melhor o que está acontecendo, o que está se passando aqui no Brasil. Então vamos lá, sem enrolação, vou colocar o vídeo aqui pra vocês, vamos assistir juntos, beleza? Vamos assistir. Polícia Federal bateu na minha porta, em Paulínia, São Paulo, e me levou algemada na frente do meu marido, Bento, e dos meus 2 filhos, o Caio, de 10 anos, e o Rafael, de 7. Isso foi em março do ano passado. Eu fui para uma prisão, em Rio Claro, mas aí com a popularização da minha história, eu fui transferida para um presídio que fica a 225 quilômetros da minha casa. Eu tô numa cela, junto com presas comuns, na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo. Meu crime é ter pichado com gloss uma estátua em frente ao Superior Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Eu me chamo Débora Rodrigues, tenho 38 anos e sou cabeleireira. Sou cristã, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia e jamais me imaginei numa situação como essa. Naquele dia, em Brasília, eu estava em um restaurante e quando eu vi na televisão a manifestação da Praça dos Três Poderes, eu decidi ir para lá. Mas eu não entrei em nenhum prédio. Eu fiquei em um local onde tinham muitas pessoas e policiamento. As pessoas corriam de um lado para o outro em função das bombas jogadas dos helicópteros. Um sujeito então me chamou para escrever "Perdeu Mané" na estátua, em frente ao STF, e eu pintei. Não raciocinei direito, talvez, mas como era um produto lavável e eu sabia que não comprometeria a obra de arte, eu o fiz. Tanto é assim que eu passei o gloss no meu próprio rosto. Não causei nenhum prejuízo ao patrimônio público, tanto que a estátua ficou limpa, passando água e sabão. E quando eu voltei para casa, depois do 8 de janeiro, eu toquei a minha vida como sempre, cuidando da casa, do meu salão de beleza, dos meus filhos pequenos. Eu jamais imaginaria que aquela pichação resultaria em uma prisão. Eu já estou há quase 20 meses em um presídio longe de todos. Meus advogados afirmam que a própria Constituição prevê uma prisão humanitária para que eu possa responder o inquérito em casa. Mas o ministro Alexandre de Moraes nega cada pedido feito. E o mais incrível, eu fiquei presa de março do ano passado até julho desse ano sem denúncia do Ministério Público, o que fere os meus direitos civis. Sabe, cada vez que os meus advogados entram com um pedido junto ao STF, acende uma esperança. Eu penso que eu vou voltar para casa, mas o não se repete num ciclo infinito de tortura, que me afasta das pessoas que eu mais amo na vida. Por sorte, eu conto com a minha irmã, Cláudia. Volta e meia ela recebe os meus filhos na casa dela aos fins de semana, desde que eu fui presa, e a Cláudia tenta compensar, de alguma forma, a minha ausência. Ela faz bolo de chocolate, ela brinca com eles, ela os leva para dormir na cama dela, e é o que ela pode fazer. E meu marido se vira durante a semana para exercer sua atividade de pintor e cuidar das crianças. Mas as coisas estão puxadas no ponto de vista financeiro. Eu ajudava muito com o que eu ganhava como cabeleireira. Minha irmã me contou que numa das noites que os meus filhos dormiram na casa dela, eles estavam abraçadinhos e ela percebeu que o Caio começou a cheirar o seu pescoço. Ela perguntou: "O que foi, Caio?" E ele respondeu: "Só estou matando a saudade da minha mãe. Eu e ela usamos o mesmo perfume." Minha irmã sentiu uma vontade louca de chorar, porque é muito triste saber que os dois são privados de estar com a mãe por algo que não representa crime na nossa Constituição. Antes era a Débora falando, agora é a Mônica. Mulher, mãe, esposa, cristã, cidadã. Se você não se compadece com a ultrajante desproporção entre o ato cometido e a pena, me desculpe, você não é humano. Ela não usou armas, ela não participou de nenhum plano infalível para derrubar a democracia, ela não sequer adentrou ao prédio depredado. Ela pintou uma estátua com batom. Uma varia que se resolveu com água e sabão. Até juristas com viés de esquerda andam questionando a postura arbitrária, inconstitucional e irredutível. É capricho? Síndrome de Deus? Psicopatia? De Alexandre de Moraes e a ditadura da toga que se impôs no Brasil, com a conivência dos outros poderes. É fundamental enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu que a prisão domiciliar é um direito da mãe de criança menor de 12 anos. Barroso, inclusive, já concedeu prisão domiciliar a traficante de drogas. Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal, reverteu a decisão de uma outra juíza, concedendo à esposa do Sérgio Cabral, condenada por desvios milionários, a prisão domiciliar. Em sua decisão, o Gilmar ressaltou que a ré possui 2 crianças que dependem da mãe para sua sobrevivência. Abre aspas. Não obstante as circunstâncias do delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana. Portanto, prioriza-se o bem-estar do menor, escreveu o ministro em sua decisão. Salvar a democracia, senhoras e senhores, não se dará calando as pessoas nas redes sociais e criminalizando a opinião. A democracia só será salva quando a lei for para todos. Então tá aí, pessoal, o vídeo da jornalista Mônica Salgado. Parabéns pelo vídeo, é um vídeo muito bom. E vamos falar agora sobre quem ela estava falando, né? Que é sobre a Débora. Esse vídeo, pessoal, ele é de um pouco mais de um mês atrás, então é bom relembrar aí que há poucos dias o ministro Alexandre de Moraes
ele liberou a Débora para prisão domiciliar. Mas não podemos esquecer também que ela foi condenada a 14 anos de prisão, o que é totalmente um absurdo, né? Enfim, pessoal, esse é o vídeo. Queria que vocês assistissem, porque eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam aí sobre a Débora Rodrigues, que acabou pichando lá a Estátua da Justiça, que fica em frente ao STF, com o famoso "perdeu, mané", que é uma frase que o ministro Barroso disse em Nova York. Então, ela foi condenada a 14 anos de prisão, pessoal. Então, esse é o Brasil que a gente vive atualmente. O ministro Alexandre de Moraes liberou ela para prisão domiciliar, mas continua aí condenada a 14 anos de prisão. Então, deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre a anistia. Se gostaram do vídeo, compartilhem para outras pessoas também ficarem sabendo sobre esse assunto, darem a opinião delas também, porque é muito importante a gente falar sobre isso, tá, pessoal? Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal ainda quem não é inscrito, e até o próximo vídeo, até a próxima notícia. Um grande abraço, fiquem com Deus e falou!